Você já parou para analisar a sua vida e já parou pensando sobre a vida eterna? Tanto a vida eterna como o castigo eterno é iminente. Mais cedo ou mais tarde ele virá. E diz a palavra de Deus que o Senhor nos ensinou em tantas quantas parábolas, tantos quantos ensinamentos, e hoje, mais uma vez, nós vamos falar do Evangelho, hoje no Evangelho de Mateus, nós vamos aprender acerca da vida eterna e do castigo eterno. Existem pessoas que vivem como se o castigo não existisse, que o castigo eterno nada mais é do que o lago que arde com fogo e enxofre. Nada mais do que o lugar que foi preparado para Satanás e os seus demônios. Porém, infelizmente, eu sempre até brinco com as pessoas, o homem vai para o inferno demitido, né? O ser humano vai para o inferno demitido, porque o inferno não foi feito para o ser humano, foi feito para o diabo e os seus demônios. Mas muitos, eles não entendem como caminhar para ter a vida eterna, como ter a salvação, como viver como uma pessoa salva. Jesus, ele nos dá um ensinamento e está descrito a partir do capítulo 25, no versículo de número 31. Na verdade, todo o capítulo 25, se você pegar desde o versículo 1, você vai ver Jesus contando parábolas das 10 virgens, contando a parábola dos talentos. E agora nós chegamos aqui nesse sermão que Jesus está dando, um sermão profético. Ele traz aqui o ensinamento sobre a vida eterna e o castigo eterno. Veja que o interesse de Jesus nesse determinado momento das suas pregações é que houvesse um despertamento naqueles ouvintes que compreendessem que em algum momento da sua vida você vai ter que desfrutar do que você escolheu. Se você escolheu a vida eterna, você desfrutará da vida eterna. Se você escolheu o castigo eterno, você vai desfrutar, ou seja, você vai viver daquela desgraça, da ausência de Deus, porque você a escolheu. E Jesus, então, ele chama a atenção dos seus. Olha o que diz o versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, os anjos, com ele então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas, preste atenção nisso, e reunidas diante dele, face a face, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Deixa eu lhe falar para você, Jesus, ele conta dessas parábolas, ele traz esses ensinamentos com a intenção que nós façamos compreendimento. Vamos pensar o seguinte, aqui ele fala acerca de ovelhas e de bodes. Entenda que ele não está me chamando de ovelha nem de bode, mas ele usa essa expressão para que a gente possa compreender. Por exemplo, hoje nós não temos tanto compreendimento, ou pelo menos não são muitos que têm entendimento da vida do campo, da vida de um pastor de ovelhas, por exemplo. Ele não sabe como que trabalha um pastor de ovelhas, mas para essa época, todos sabiam como que era o trabalho de um pastor de ovelhas. No entanto, que a Bíblia fala que será apartado para a direita e para a esquerda, porque nós conseguimos compreender coisas bem plausíveis e de fácil compreendimento nosso. Pense, por exemplo, o pastor, ele tem as suas ovelhas e tem os bodes. Os dois são enviados a pastarem em um mesmo pasto juntos. A ovelha não pasta em lugar diferente do bode, eles pastam juntos. Eles estão no mesmo lugar, às vezes muito próximos um do outro, né? Eles ali estão pastando, eles têm ali esse local para que eles possam se alimentar. Só que durante todo o dia o pastor permite que a ovelha fique livre, ele pode comer, pode se alimentar. E quando chega o período da noite, o pastor, tendo cuidado das ovelhas, ele abre a porta ali do curral e então ele estende o seu cajado e num chamado as ovelhas ouvem a voz do pastor,
sabendo que é hora de dormir, sabendo que é hora de fugir dos predadores, que é hora de esconder-se, né? De colocar-se debaixo do local onde o pastor preparou para que elas fiquem escondidas, protegidas. Elas saem todas no caminho e vão então ao curral preparado para elas. Já o bode, juntamente com a ovelha, quando o pastor chama as ovelhas, o bode não vai. Por isso que Jesus, nesses dias, esses homens que trabalhavam no campo, eles facilmente entendiam a palavra, porque eles compreendiam, olha, nós seremos, no dia que o Senhor Jesus vier, nós somos comparados com um pastor que vem buscar a ovelha e o bode. Só que o bode não obedece, o bode não escuta. A ovelha escuta e vai até o seu pastor, já os bodes não. Então a Bíblia declara que Jesus fala, o pastor fará igualzinho, Jesus fará igualzinho faz o pastor, a ovelha para a direita e para a esquerda então os bodes, os desobedientes, os desordenados, os bagunceiros. Então ele separa os bodes. Veja então que o Senhor Jesus, ele vai selecionar aqueles que são os obedientes, os que guardaram a palavra, aqueles que carregaram a sua cruz, que se esforçaram, que obedeceram, que venceram os pecados desse mundo. Jesus então ele dá uma pequena conclusão no versículo 34. Aí ele diz assim: então, após a separação, após colocar a ovelha para um lado e bode para o outro, dirá o rei aos que estiverem à sua direita, aqueles que ouviram, os que obedeceram: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, e era estrangeiro e me hospedaste-me. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Então o Senhor vai separar as ovelhas e vai falar para eles assim: olha, venha, pois agora está preparado para vocês, desde como ele mesmo falou, né? Venha possuir por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus tem preparado para as suas ovelhas, os obedientes, os que colocaram sua veste no sangue de Jesus, que purificaram suas mãos no sangue do Cordeiro. O Senhor diz na sua palavra que Ele mesmo falará para eles, para mim, para você que quer andar com Jesus. Ele vai dizer: vinde, venham benditos de meu Pai. Palavras estas que os meus ouvidos se alegrarão o dia que Jesus me disser: venha bendito de meu Pai, venha abençoado de Deus, venha porque o Senhor tem um presente para você, o Senhor tem uma vida eterna para você. O Senhor tem para você a salvação que está preparada desde que o Senhor criou todas as coisas. O Senhor esperara esse dia de recolher os seus obedientes, recolher as suas ovelhas e protegê-las debaixo das suas asas. Assim, Jesus, ele conclui essa palavra e continua falando: olha, vocês vão receber essa herança porque vocês fizeram isso aqui. Aí ele começa a falar, eu vou ler de novo o versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Eu era um estrangeiro e hospedaste-me, estavas nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo numa prisão e foste ver-me? E respondendo então o rei lhes dirá: em verdade vos digo, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Veja, irmãos, que a religiosidade, aquele espírito de religiosidade deles, não fazia eles enxergar, por exemplo, que tinha que ajudar o próximo. Jesus veio dizendo: olha, gente, o principal dos mandamentos é amar a Deus sobre tudo e amar o teu próximo como a ti mesmo.
Isso ele quis dizer tanto para quem é alto, quanto para quem é mais baixo, quanto quem é um pouquinho mais forte, quem é um pouquinho mais magro, quem é de pele branca, quem é de pele escura, quem é de pele parda, seja quem for, seja africano, seja asiático, seja europeu, seja americano, o Senhor Jesus veio para salvar a todos. Todos podem se tornar rebanho de Cristo. Porém, o Senhor Jesus fala: vocês fizeram isso por mim. As ovelhas do Senhor ouvem a voz do seu pastor. E quando Jesus fala para eles as coisas que eles fizeram, eles perguntam: mas Senhor, quando nós fizemos tais coisas? Vocês fizeram quando vocês cuidaram dos meus pequeninos. Quem são os pequeninos? O estrangeiro, por exemplo, pode-se dizer que no tempo que eles viviam, nesse período, chamado os gentios, gentios eram os não israelitas, eram os não judeus. Eles vinham, essa classe de pessoas, essas pessoas chamadas gentios, eram as pessoas que eram estrangeiras, que elas não eram aceitas no meio do povo de Deus, eles excluíam essas pessoas. Os fariseus, veja, se você estudar um pouquinho sobre a origem do judaísmo, como que eles faziam, eles seguiam a lei de maneira tal que os grandes impunhavam sobre os pequenos as durezas, os rigores da lei, mas eles mesmos não praticavam. Então Jesus fala: olha, tudo que vocês fizeram a essas pessoas pequenas, os estrangeiros que não tinham sequer condições de ouvirem a voz do Senhor, todo que vier a mim, diz o Senhor, todos, seja de qual religião, seja de onde você veio, ou sem religião alguma, sem fé alguma, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz que todo que vem ao Senhor jamais será lançado fora. Deus não está fazendo distinção de quem Ele quer abençoar e de quem não quer. Ele quer abençoar a todos, Ele quer salvar a todos, inclusive a mim e a você. Ele quer nos salvar. Mas infelizmente, nós temos visto quantas pessoas que são bodes, que sabem, que ouvem o pastor ensinando, que sabem como devem agir, mas não agem de tal maneira, que agem totalmente contrário. Então Jesus fala: olha, vocês que cuidaram das minhas ovelhas, vocês que cuidaram do meu povo, vocês que cuidaram daqueles que estavam doentes, vocês que se esforçaram para orar pelas pessoas que eram perigosas, pelos maldizentes, vocês oravam por aqueles que perseguiam vocês faziam o bem, vocês olhavam segundo a minha palavra, vocês fizeram minha obra. Então, Jesus, quando responde isso para eles, aí diz o versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Veja que o Senhor declara com exatidão: o inferno, como está escrito aqui, que vão para o fogo eterno, este fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus demônios, os anjos caídos. Só que veja que com clareza de palavras Jesus fala, ele fala que os da esquerda serão separados e chamados de malditos. Os mal falados. Maldito é a pessoa que ela é mal falada. Aquela pessoa não faz nada que muda a história dela. Porque Jesus, olhando para as obras das ovelhas, separa-os à direita e fala: vinde benditos de meu Pai. Já os que ficaram na esquerda, os desobedientes, aqueles que não cuidaram dos pequeninos do Senhor, diz a palavra que ele disse: maldito. Tudo que fala sobre aquela pessoa, tudo que o Senhor procurou ver naquela pessoa, foram maldades no seu coração. Então ele fala: estes está preparado o lago de fogo e enxofre, está preparado o castigo eterno para essa pessoa. Veja que Jesus, ele está colocando duas posições. Ele não dá uma terceira via. Não existe uma terceira via. Você acha que existe, por exemplo, uma terceira via para você escolher? Olha, eu posso ficar do lado de Deus, eu posso ficar do lado do diabo. Não, eu quero ficar no meio termo. Eu quero ser de Deus, mas quero fazer umas coisinhas também que eu gosto, que eu acho que Deus não vai ficar bravo comigo. Não existe meio termo. Ou você anda com Jesus, ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou você está à direita, ou você está à esquerda.
não tem ninguém, como diz alguns ditos aí, né? Algumas pessoas até falam isso, é uma doutrina mentirosa, né? Chamado de purgatório. Não, tem gente que está no purgatório esperando alguém acender uma vela para ela poder subir para o céu ou descer para o inferno. Que coisa é essa? Onde está escrito isso? Onde que o Senhor Jesus falaria uma besteira dessa? Por isso que você vê descrito com muita clareza, olha, o céu está preparado para aqueles que cuidaram dos meus pequeninos, que fizeram minha obra, que foram ovelhas, que ouviram a minha voz, que fizeram a obra de Deus. Agora, os maldizentes, os que estão aqui apartados, são os amaldiçoados a viver o castigo eterno. Você já pensou na sua vida sobre a vida eterna? Também você deveria pensar no castigo eterno, que é dele que você tem que fugir o tempo todo. Diz a palavra, fugir da aparência do mal. Tudo que te leva você a estar longe de Deus, foge, que isso aí é laço para você cair, é laço para você sofrer. Aí Jesus continua falando, vou pular o 42 e 43, que ele repete ali os versículos que ele falou anteriormente. Lá no 44 ele fala assim: então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, ou nu, ou enfermo, na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes, quando não fizestes a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus então está dizendo, gente, existem dois caminhos. Um vai te levar à salvação, à vida eterna. E um outro caminho que te leva à perdição eterna, à destruição eterna. Não existe meio termo. Não há como você ficar em cima do muro, não existe um muro, né? Eu sempre conto aquela história, estava uma pessoa em cima do muro, estava entre o céu e o inferno. Do lado direito estava ali o Senhor, né, como diz a palavra, e do lado esquerdo estavam os demônios. E a pessoa escutava ali o tempo todo, os anjos de Deus, venha para cá, esteja conosco, venha para perto do Senhor, escolha estar do nosso lado, os anjos de Deus chamando. E do outro lado, Satanás e todos os demônios de braço cruzado. Aí então chega um momento que ele pergunta, Satanás, você não me quer aí não? Você não está querendo com tanta euforia como os anjos de Deus me chamam para estar perto de Deus? Por que você não está me chamando? Aí o diabo para e olha para aquele homem e fala assim, o muro que você está em cima é meu. A pessoa que está em cima do muro, em dúvida entre se serve a Deus ou não, você já está alienado a Satanás. Quando você não se posiciona como um santo, como uma pessoa que anda com Jesus, você já se posicionou indiretamente, você já posicionou-se já ao lado de Satanás. Então, vamos buscar hoje entender. Os da direita, as ovelhas do Senhor que estão à sua direita, escutarão, vinde benditos de meu Pai. E os da esquerda vão ouvir, os malditos vão ser colocados no fogo eterno, vão sofrerem eternamente. Bom, depois destes versículos, resta a pergunta, de que lado você está hoje e onde você vai permanecer? Se você está à esquerda, o mais rápido possível, passe a ouvir a voz de Jesus, pois ele disse, as minhas ovelhas escutam a minha voz e estes são conhecidos do meu Pai. Escute a voz de Jesus, comece a obedecer e passar a estar debaixo dos seus ensinamentos. Amém?